Vamos falar sobre a nova espécie de sucuri que foi encontrada, porque depois do vídeo que saiu dizendo que a nova espécie de sucuri tinha mais de 8 metros de comprimento e mais de 200 quilos, cara, isso aí bombou, né? Mas acontece que o próprio autor do artigo é quem estabelece que a maior sucuri já encontrada tinha no máximo 5,21. Opa, tem algo errado aí. O que aconteceu foi que um maluco aí da internet, que estava no programa do Will Smith, falou que a cobra tinha mais de 8 metros, etc., porque saiu uma nova espécie nova. Só que eu vou repetir, tá aqui, ó. O próprio autor do artigo, que é o Jesus Rivas, ele disse que a nova espécie, vou explicar já, a maior delas tinha 5,21. O próprio autor do artigo, o Jesus Rivas, o maior de todos os Power Mega Blaster de sucuris, disse isso. Foi ele quem disse. Foi ninguém. Então, assim, já desvendou isso? É um fake? É um clickbait? Agora que acabou o clickbait, vamos falar sobre a nova espécie. Primeiro, eu quero lembrar que o artigo está aqui, ó. É muito interessante. Foi produzido aqui por Jesus Rivas, Marcos Manuzzo e Paola de la Quintana e Luiz Pacheco. Então não tem nada de maluco de apresentador de Discovery aqui. Tá aqui, ó, desenrolando as anacondas e nova espécie de anaconda verde e realinhando as anacondas amarelas. Então, assim, vamos tentar entender o que aconteceu e o que mudou? Olha, de fato, na verdade, não é uma nova espécie de anaconda, e sim uma redefinição das espécies. Eles fizeram um monte de análises, incluindo aqui análises genéticas, tá? E aí o que aconteceu? Eles entenderam, fiz algumas anotações aqui, tá? Espera aí que, por isso que eu tô de óculos, porque eu já não enxergo mais direito. Bom, o fato é o seguinte, aquelas cobras as sucuris, que seriam anacondas verdes, né? Que seriam Eunectes murinos, que estão para o norte, ou seja, que são encontradas tanto no Equador, Venezuela, Trinidad e Tobago, Suriname e Guiana Francesa, da onde vem o principal estudo do Jesus Rivas. Eu quero lembrar que Jesus Rivas passou 13 anos na Amazônia venezuelana e ele que estabeleceu, ele, não foi eu, ele quem estabeleceu que a maior encontrada até hoje tinha 5,21. Ele não estabeleceu nenhuma outra maior do que isso. Tá? E aí ele separou essa para o norte como a Eunectes acaíma. Eunectes acaíma significa que é a cobra esplendorosa, a cobra grande. Vamos lá, vamos tentar entender. Acaíma, na linguagem, na dialética indígena que tem ali, significa grande, mas não é só grande, é gloriosa. Porque eles acreditavam que o arco-íris seria as plumas da cobra quando chovia e ela ia se secar ao sol. Entende a parada? É muito louco. Olha o tamanho da cobra para eles, né? Pois é, aí ele decidiu dar esse nome. Em vez de ser Eunectes murinos, que é o nome da sucuri verde, passou a ser sucuri acaíma. E aqui para o sul, Peru, Bolívia, Guiana Francesa, Brasil, continuou sendo Eunectes murinos. Então, assim, não é uma espécie nova descoberta. É uma reclassificação da espécie, que antes era considerada como uma só. Ele também, no artigo, fala que não conseguiu achar a primeira, né, espécie tipo, que foi descrita por Linneu. Então, como ele não tem a espécie anterior, ele se utilizou dessas duas diferenças para poder fazer a espécie, separar as espécies, ficando as que ele trabalhou e que ele estabeleceu para 5,21 metros, Eunectes acaíma, e a para o sul continua como Eunectes murinos. E aí não é só isso não, porque o artigo é bastante interessante. Ele também redefine as outras espécies de sucuri. Então vejam, quais eram as outras espécies de sucuri? Aí você tinha aí a sucuri decauensis, que é a que você tem na ilha de Marajó. Você tem a sucuri beniensis, que é a sucuri que você vai ter para Bolívia. E a Eunectes noteus. Aí olha que aí arrepia de falar, cara, a ciência é muito mais. Aí você pergunta, Henrique, como é que você grava essas coisas? Não sei, eu gravo. O que ele fala no artigo? Ele fala que a sucuri verde, ela é de área mais florestada. Olha que loucura. E aí, a sucuri amarela, ela gosta de ficar na área aberta, mas também se encontra dentro da floresta. E ainda ele faz uma especulação sobre a possibilidade da sucuri beniensis ser, na verdade, um híbrido ou ter carga genética entre Eunectes noteus, que é a sucuri amarela,
e a Eunectes murinos, que seria a sucuri verde. Olha que loucura, velho. Pois é. E aí não para por aí não, porque aí você teria a Eunectes decauensis, né? Seria mais ou menos uma sucuri amarela que ficou mais escura. Só isso. Então, para que ele reagrupasse esses animais, ele se baseou em análises genéticas e estatísticas. Vou deixar o artigo... Tá aí o nome do artigo, né? Você já viu, você sabe o nome do artigo. É só tu baixar, tu pode ir no ResearchGate do próprio Jesus Rivas. Tá aqui, ó. Beleza? Então, tá aqui em cima, você vai lá no próprio ResearchGate do Jesus Rivas e você mesmo lê o artigo, tá? E a gente discute depois sobre o que você leu no artigo, tá bom? Mas, o que acontece? Aí que tá o artigo maneiro pra caraca. Ele pressupõe que estas serpentes estas outras serpentes são todas eunectinoteus e apenas ecotipos dela. Então, aquela que você encontra lá na Ilha de Marajó é um ecotipo de uma sucuri amarela. É só uma diferenciação por ela estar ali. E não para por aí que no mesmo artigo, meu irmão, a ciência é muito linda. No mesmo artigo ele diz que achou uma decauensis mais de 1.700 metros de distância. O que, na verdade, poderia ser apenas variações. Entende? Ao invés de ser... inclusive estavam próximas a Eunectes beniense. Olha que coisa louca, velho. A ciência é muito linda, né? Olha que diferença você tá assistindo um vídeo de um biólogo de verdade que se baseia em artigo científico, que não só isso. Tem publicação na área, inclusive com anaconda. Já fui citado por Rivas, do que ver aquele maluco do TikTok que nem biólogos são, fim de ser, e querem passar como uma autoridade, né? Então você está vendo a diferença aqui. Eu não fico baseando na Wikipédia, não. Eu me baseio em artigo científico, e é o que está dizendo. Esse artigo é lindo, cara. Porque ele está propondo essa mudança, tudo para da amarela englobar tudo, ser apenas ecotipo, e essa variação de espécie, uma mudança de espécie. E ele propôs isso de uma maneira estatística significativa para a mudança. Ou seja, é claro que isso vai ter que ser avaliado, e quando sair na Sociedade Brasileira de Herpetologia, por exemplo, eu já sei que, ok, o artigo tá tudo sussa, tá tudo beleza, já temos 2 espécies. As 2 espécies de anaconda verde serão Eunectes murinus e Eunectes acaíma, que é aquela que você tem para o norte, e Eunectes murinus, que você tem para o sul, e todas as outras amarelas, elas estão como todas as outras são amarelas. Então você vai ficar com 3 espécies, basicamente, tá bom? Agora, é preciso fazer análise e rever o artigo, né? Para ver se está tudo ok, se está tudo certo. É possível que isso aconteça? É possível que o artigo seja isso? É o que está definido? Sim, é possível. É possível também que algumas alterações não sejam aceitas, como a junção das amarelas? É possível. É possível que só a separação da sucuri seja aceita? É possível. Tudo isso aí é possível, tá bom? Mas, se tratando de Jesus Rivas, eu chutaria com 99% de chance que o artigo vai ser isso aí mesmo, cara. Vai ser a separação de Eunectes murinus para Eunectes acaíma, que são os maiores, né, são os maiores sucuris verdes, e a junção das sucuris amarelas. Eu acredito nisso, tá bom? Por conta de conhecer o cara e de saber que o cara é um cientista Power Mega Blaster da galáxia. Sob a perspectiva de 8 metros, como eu já disse antes, foi o próprio Jesus Rivas quem disse. Não fui eu. Ele quem disse que a maior sucuri já medida tinha 5,21. Ou então que ele publique um novo artigo se retratando ou dizendo que existem variações. Coisa que eu não duvido que aconteça um dia. Algum dia pode ser que a gente ache maior. No artigo também fala da presença da placa de Nazca, que é o que poderia ter dividido esses animais e eles evoluídos por vicariância. E não é só isso, né? Porque, por exemplo, você tem a mesma coisa para o lagarto teiu, para algumas tartarugas, que vão diferenciar dos do norte para o sul, corroborando a ideia dessa separação das sucuris. Artigo maravilhoso, eu recomendo a ler.